o G1 preparou uma reportagem com o perfil desses participantes do conclave. É por isso que a gente vai conversar ao vivo agora com a Luísa Tenente, que produziu esse material. Cadê a Luísa? Ela já está por aqui com a gente. Oi, Luísa, bom dia. Estou por aqui. Prazer Bom falar dia, com você. Pedro. Adorei sua reportagem, estava lendo ela agora há pouco. Que bom. Luísa, queria saber o seguinte. Primeiro de tudo, né? Eu cubro o legislativo em geral. E quando a gente fala muito de eleição para a presidência da Câmara, as pessoas do lado de fora acham que vão ser discutidas ali pautas e não entendem exatamente por que partidos antagônicos às vezes apoiam o mesmo candidato. Na eleição para Papa, eu queria saber de você, né? Porque as pessoas esperam que haja ali uma rixa entre conservadores e progressistas. Mas o que de fato os cardeais levam em consideração na hora de votar naquele candidato que ele prefere para ser Papa? Sim, Pedro, bom dia a todos. Pois é, eu e a repórter Poliana Casimiro preparamos esse material justamente para tentar entender isso. O que está por trás da mentalidade desses 133 cardeais, eram 135, mas 2 já disseram que não vão comparecer por motivos de saúde. O que está por trás do que eles vão usar de critério ali para eleger o novo Papa? Bom, realmente, muita gente, como você disse, enxerga ali o conclave como se fosse uma disputa entre conservadores, pessoas mais progressistas, mas na verdade o que se busca hoje nesse conclave, segundo os especialistas que a gente entrevistou, não é uma pessoa que vá realmente defender um ideal diferente do que está vigente hoje na Igreja Católica. Quando a gente teve o conclave de 2013, que escolheu o Papa Francisco como representante da Igreja Católica, existia ali uma necessidade grande de haver uma pessoa que promovesse uma reforma na Igreja Católica, realmente tivesse um recomeço ali depois que a crise ainda maior da instituição estava acontecendo naquele momento. Hoje a crise é menor, então a preferência provavelmente, segundo os especialistas, é que os cardeais acabem escolhendo alguém que dê uma noção de continuidade ao que foi feito pelo Papa Francisco. Por mais que eles discordem, por exemplo, em questão de acolhimento à população LGBTQIA+, ou participação da população na comunidade ali católica e uma visão da igreja menos hierárquica, por mais que eles discordem dessas noções, a preocupação central não vai ser essa, não vai ser ideológica, vai ser de promover um ar de continuidade, porque a Igreja Católica precisa passar mundialmente uma noção de unidade. Então, esse vai ser um dos critérios usados pelos cardeais, uma pessoa moderada, uma pessoa que não esteja aberta a correr grandes riscos. E mais 2 itens que também provavelmente vão ser levados em conta ali pelos cardeais, segundo os especialistas. Primeira questão, ser uma imagem de uma pessoa mais espiritualizada, menos mundana, e também uma pessoa com transparência, com essa visão de que a Igreja Católica precisa ser uma instituição mais transparente em relação a toda a comunidade mundial. Então, provavelmente são esses os critérios que vão pautar as escolhas dos cardeais no conclave. Agora, Luísa, eu tenho uma dúvida, porque o Papa Francisco modificou tanto o colégio de cardeais, né? Ele escolheu tantos cardeais, que a impressão de quem não acompanha tão de perto a Igreja Católica, ou pelo menos a questão do poder na Igreja Católica, é de que, naturalmente, ele faria ali um sucessor muito alinhado ao seu reformismo, já que ele modificou esse colégio de cardeais. Agora, eu estava lendo que ele também modificou geograficamente e que em alguns continentes, por exemplo, no continente africano, você, apesar do Papa ter incluído muitos cardeais ali do continente africano, por lá, por exemplo, eles tradicionalmente são padres e que se tornaram cardeais mais conservadores. Ou seja, a minha pergunta é, o fato de Francisco ter mudado o colégio de cardeais não necessariamente garante a eleição de alguém alinhado com o reformismo dele, né? Porque ele fez uma preferência aí por distribuir melhor geograficamente e você tem essas visões regionais diferentes da igreja nos diferentes continentes? Sim, Pedro, a gente tem dos 133 cardeais uma distribuição muito maior, um conclave muito mais global do que a gente tem visto nos últimos anos. É o conclave, sem dúvida, mais global da história recente da Igreja Católica. Isso sim deve interferir em algumas dinâmicas ali no conclave, lembrando que justamente por ter ali cardeais do mundo inteiro, a maioria não se conhece. Então, os dias do conclave vão ser decisivos ali naquela convivência. Pela primeira vez eles vão conversar, a maioria, a não ser alguns que já têm um cargo significativo
significativo no Vaticano, mas essa dinâmica vai ser realmente decisiva. A gente tem, claro, uma identificação em questão de idioma, que pode aproximar ali cardeais que sejam da mesma região, mas a gente tem também uma discordância em relação a prioridades. Então, a gente tem a Igreja Católica mais enfraquecida nos continentes ditos periféricos, como, por exemplo, a América Latina, a África. Ali a gente tem uma diminuição do número de fiéis da Igreja Católica. Então, a tendência, segundo os especialistas, é que nesses continentes os cardeais optem por uma figura mais firme, que consiga recuperar a preponderância da Igreja Católica. Agora, os europeus já não têm essa preocupação, porque na Europa a instituição está mais consolidada. Então, provavelmente vai haver uma divergência em relação a isso, mas a busca geral vai ser sim por uma pessoa mais moderada, porque por mais que você não concorde com os ideais reformistas do Papa Francisco, a preocupação maior é a Igreja Católica precisa demonstrar para o mundo que é sim uma instituição coerente, coesa, sem pessoas que estejam discordando entre elas. Então, a imagem que se transmite da instituição é muito importante. E muita gente se apega a esse fato de, como você comentou, Pedro, de a maioria dos cardeais ter sido indicada realmente pelo Papa Francisco. Isso é verdade, mais de 100 foram indicados por ele, só que 80% basicamente do conclave. Só que a gente tem que lembrar que até essa pessoa chegar à figura de cardeal, até chegar a esse cargo, ela teve uma longa carreira dentro da instituição. Então, muitos dos cardeais que foram de fato nomeados pelo Papa Francisco tiveram já uma carreira muito significativa ao longo do papado do Bento XVI. Então, muitos têm ali um pé em cada gestão, digamos assim. Então, a gente não tem como ter certeza de que, se um Papa foi nomeado pelo Papa Francisco, certamente, um cardeal, perdão, foi nomeado pelo Papa Francisco, certamente ele está alinhado às mesmas ideias. Não necessariamente. Ele pode sim ter uma opinião que se identifique mais com o Bento XVI, mas ele foi nomeado porque depois de mais de 12 anos, ele chegou a esse posto exatamente no papado do Francisco. Agora, Luísa, para a gente encerrar, eu queria que você dissesse por que há uma avaliação dos especialistas, até com quem você conversou, de que nesse momento o futuro Papa deve vir da Europa. É porque hoje apenas a Europa é onde a população católica é mais forte, ou há também ali um desafio regional e os próprios cardeais europeus são a maioria? Eu explico a minha dúvida, você estava até comentando isso. É porque se por um lado, obviamente, a Europa tem uma população católica mais forte, isso de alguma maneira a escolha de um Papa de lá fortalece a Igreja, por outro, um Papa de fora da Europa poderia, inclusive, fortalecer ou reverter a diminuição de fiéis na Igreja nesses outros continentes. Então, poderia ser uma estratégia aí dos dois lados. Mas todos os analistas indicam um favoritismo, especialmente de cardeais europeus. A que você atribui isso? Pois é, os especialistas explicaram que exatamente para a gente ter esse conclave mais global, fica essa dúvida. A gente tem uma representação maior, de fato, de igrejas que têm tido um trabalho social maior. O Papa Francisco teve essa preocupação em nomear cardeais ao redor do mundo, não só para ter uma representatividade de todas essas igrejas, de todas essas comunidades, mas também, principalmente, para conseguir trazer uma valorização maior para as igrejas, para a Igreja Católica, para os grupos ali desses países. Então, de fato, se a gente tem um conclave mais global, passa essa impressão de que pode ser que a gente tenha aí mais um Papa que não seja europeu. Só que, segundo de fato os especialistas falaram, a gente tem a tendência também de, depois de 3 papas que não eram europeus, ser escolhido um Papa da Europa, para trazer de volta a visão da Igreja Católica muito associada ali. A gente tem também, aliás, uma observação muito interessante que um professor me fez, a gente antes tinha uma noção sempre de que os papas das dioceses mais tradicionais, os cardeais das dioceses mais tradicionais, teriam mais chance automaticamente de concorrer ao cargo do Papa, mas isso, na verdade, não se viu, não se concretizou na eleição dos cardeais, de quem se tornou cardeal. A gente tem grandes religiosos ali de Milão, por exemplo, que seriam grandes favoritos para serem o novo Papa, mas, na verdade, isso não aconteceu. Então, já não há mais essa associação imediata entre uma diocese muito poderosa, principalmente da Itália, e necessariamente uma chance maior de um novo papado vindo desse país. Então, vai ser realmente uma grande dúvida. O que os professores me disseram, que eu achei muito interessante, é toda vez que a gente tem um conclave, existe uma longa lista dos favoritos, dos mais cotados, mas é bom a gente lembrar que o Papa Francisco não estava entre
entre os favoritos. Ele não era um nome que era realmente cogitado ali nas bolsas de apostas ao redor do mundo. Então, é uma surpresa justamente, a gente tem sim, realmente, que os especialistas disseram que provavelmente vai ser alguém da Europa para, depois de 3 papas estrangeiros, retomar esse controle ali do continente, só que a gente tem que lembrar que o conclave é uma dinâmica de pessoas que não se conhecem. Então, tudo pode acontecer. Nessa dinâmica, cada um tem um tempo para falar. Esse discurso vai ser decisivo. O que cada um vai mostrar da sua própria imagem, se é mais espiritualizado ou não, se é mais moderado ou não, vai ser determinante. Não é, o professor até usou uma metáfora que eu achei bem interessante, não é uma Copa do Mundo. A gente tem essa tendência de querer dizer, a Itália tem mais chance, não, vai ser alguém da América Latina. Não é isso. A origem do cardeal não é o que vai ser primordial nesse processo, e sim o que vai acontecer nesses dias de conclave. Por isso é o grande suspense. A gente não sabe o que vai acontecer, tem as apostas, claro, mas vai ser uma grande surpresa. Pode ser que aconteça mais uma vez uma surpresa, como foi no caso do Papa Francisco em 2013. Vamos esperar, então, a fumaça sair lá, né? A fumaça para a gente saber exatamente como é que vai ser o ritmo desse conclave, se vai ser rápido, se não vai. Claro que o mundo inteiro está ansioso por essa resposta. Luísa, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia, uma ótima semana para você. Obrigada, para vocês também. Boa semana.